Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que traz insights, inspiração e histórias. Eu me chamo Ceni e juntamente com o Walter irei nesse bate-papo que hoje está incrível. Olá, pessoal. Hoje a gente está recebendo uma convidada, a Vivian, mais que especial aqui. E a formação dela é psicologia. E a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o ser humano, mas uma perspectiva também das convicções dela nessa área. Vivian, obrigado por ter presenteado a gente com a sua presença aqui hoje. E eu já vou, tipo assim, te introduzir na conversa fazendo uma pergunta. Por que você resolveu estudar psicologia? Oi, pessoal. Bom, na verdade, eu caí na psicologia de paraquedas mesmo. É muito interessante, porque quando eu fui fazer o ensino médio, eu tinha uma crise gigantesca de falar, meu Deus, o que que eu vou fazer pro resto da minha vida? Que eu acho que é a questão de muitas pessoas. Verdade. E aí, eu lembro que eu fui na psicóloga para fazer aqueles testes vocacionais, mas ainda assim eu acho que eu estava muito perdida. Eu sabia muito bem o que que eu não queria fazer para minha vida, mas eu tinha muitas dúvidas sobre o que seguir. Eu acho que pelo peso que tinha, assim, na época de pensar que teria que ser pro resto da minha vida. E não precisava disso, né? Mas naquela época eu acho que não tinha essa maturidade ainda. E aí, gente, eu comprei um livro escolhendo, assim, porque eu era mais da área de humanas, né? Então eu comprei um livro que chama Psicologia para Leigos. E aí eu comecei a ler, assim, vou ver o que que tem aqui. E aí eu achei o máximo. Tinha muita coisa lá, é realmente para leigos, é uma coisa bem rasa, mas tinha muita informação que acho que me provocou. Aí eu pensei, vou lá. Assim, bem assim, vou lá ver o que que, Vou que, que O que, testar. tem, que, vou que tem aqui testar. pra mim? Nossa, e foi incrível, porque pelo menos na faculdade que eu fiz, e eu acho que essa é uma deficiência de algumas faculdades, porque às vezes o primeiro semestre é horrível, porque é bastante teórico, é uma coisa muito maçante. Mas na faculdade que eu fiz, não. A gente já começou dentro de laboratório, a gente fez teste em rato, então foi uma coisa bem assim. Parece que assistiu o Prática. filme, assim, né? Vamos fazer um teste. Sim, e é incrível, assim, eles tratam muito bem dos ratos, tá? Só pra deixar claro. Tem essa polêmica, mas eles são muito bem cuidados, mas foi incrível, assim. E aí a gente estudou sobre a história da psicologia, estudou sociologia, o que que isso tinha a ver com psicologia, e foi aí que eu me apaixonei. E aí eu falei, nossa, realmente, é isso aqui é muito interessante. E foi assim o que me abriu os olhos, porque eu nem conhecia muito de psicologia, na verdade. Eu tinha ido mais para fazer um teste vocacional, então eu caí de paraquedas. Mas foi muito bom, deu tudo certo. Nossa, que legal. E realmente, quando você é jovem, assim, na hora que você sai ali do ensino médio, existe essa pressão para você escolher se já sair da faculdade, ou do ensino médio e ir para a faculdade, e uma coisa que vai ser para a vida toda. E não tem que ser assim, né? Tem que ser mais leve. Eu acho que hoje essa pressão ela tá menor Uhum. do que antigamente para você É. escolher. Mas aí você foi lá, começou a faculdade, e na faculdade você já é, conheceu a linha que você atua hoje ou você foi conhecendo nos seus estudos adicionais? É, quando eu comecei a psicologia, é, ficava evidente que eu tinha que começar uma terapia, que antes eu não fazia. E, aliás, é um ponto que muita gente falha, né? Que tem muita gente nessa área da saúde no geral, por exemplo, um psicólogo formado que nunca fez terapia. Isso tem muito. Educador físico que não faz atividade física. E não tem como, não tem jeito. Você não precisa seguir um padrão específico, mas você precisa viver aquilo ali. Então, eu fiz várias terapias, na verdade. Eu fui atendida por duas psicólogas de outras linhas. Mas tinha uma coisa que me incomodava e eu não sabia dizer o que que era. Tinha alguma coisa que me incomodava que eu não sabia o que que era, eu não sabia dizer. E aí foi quando, e foi por acaso também, porque eu já estava bem à frente na faculdade, eu já tinha passado da metade do curso. Aí que uma colega minha de trabalho me indicou uma pessoa, falou: "Não, vai na minha psicóloga que você vai gostar, tenho certeza". Aí ela mandou assim o contato e a hora que eu vi era de uma professora que eu tive. Aí eu falei: "O quê? Você faz com ela? Com a nossa professora, com uma professora que a gente já teve e tudo mais?". Aí ela, tipo, vai lá. E essa professora em específico, que ela chama Priscila, ela tem uma linha que era a psicanálise, né? Mas é uma coisa muito intensa, é um negócio assim.
o jeito que ela faz é uma professora muito, como que eu posso dizer? Com uma firmeza muito grande. Então a gente tinha um certo receio dela. Ficava assim, ela era muito boa, explicava muito bem, mas eu ficava assim, meu Deus, eu vou falar com ela. Ela é Até brava. sem coragem, né? Vamos ver, né? Durante a pandemia já. Aí eu fui, marquei uma sessão com ela, tudo online, né? E foi aí que tudo começou. Foi eu sendo atendida por essa linha que me fez escolher, porque aí as coisas começaram a fazer sentido. E na psicologia é assim: você tem várias abordagens, tem muita coisa interessante na psicologia. Mas tem uma que vai fazer sentido para você. E as outras acabam não fazendo, né? E cada uma é do seu jeito, cada uma tem uma linha. E é muito diferente cada um, é muito interessante, porque são linhas totalmente diferentes. Mas essa começou a fazer sentido na minha vida, porque eu fui sendo atendida por ela. E aí eu comecei a me sentir muito bem. E assim, aí foi indo. Aí eu comecei a ser atendida, e depois todas as disciplinas optativas eram nessa área, fiz o estágio nessa área, então eu atendi por 1 ano dentro da faculdade, pela linha da psicanálise, e nunca mais mudei de Largou. ideia. Eu gosto de conceitos. É, pegando o que você me contou, qual que é o propósito seu como profissional, mas já está alinhado com a psicologia também, com a psicanálise, qual que é o propósito dessa linha de estudo? É, tipo assim, Vivian, você é uma psicóloga que se especializou na psicanálise. Qual que é o seu propósito de vida, mas se seu propósito de vida como profissional está ligado ao conceito da sua Da linha de teoria, né? estudo, da Da linha te- de estudo É também da que ela... teoria que ela segue ali Sim. naquela linha. Sim, total, porque a linha que você segue, pelo menos na psicologia, eu acho que na verdade em qualquer área, diz muito sobre a pessoa, porque é um estilo de vida que a gente fala. Mas tem uma história que eu acho que dá para ilustrar bem o que é a psicanálise, porque, assim, só falando é difícil. Mas tem um caso que é uma criança que ela chega em casa, e conta para a mãe que ela apanhou de um colega, né? Que o coleguinha chegou nela e bateu nela. E aí a mãe fica desesperada, tipo, como assim? Tem uma criança que tá batendo no meu filho e tudo mais. Aí ela vai na escola e quer conversar com os pais dessa criança para eles entrarem num acordo e ver o que tá acontecendo. Porque tem criança batendo em outras, né, na escola. Só que na psicanálise, essa mulher, essa mãe dessa criança que foi na escola, né? Ela foi na sessão e contou essa história, que ficou indignada, né? Que tinha crianças batendo na filha dela. E aí a psicanalista vai e pergunta, né? Mas você perguntou para a sua filha o que ela fez para esse menino querer bater nela? O que essa criança poderia ter feito? E essa é a diferença da psicanálise, porque ela sempre volta um passo antes. Porque não foi por acaso que essa criança apanhou. Pode ter sido vários motivos. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer, que é o que a psicanálise acredita, é: mas o que você fez? Que você levou essa porrada. Uhum. Alguma coisa aconteceu. E pode ter sido, assim, uma coisa simples, ou pode não. A criança pode ter lá xingado, aí a outra foi e bateu nela. Então, essa é sempre a primeira pergunta que a psicanálise faz. E essa é a diferença, porque o foco é sempre, tá, mas de onde isso veio? Qual que é a origem disso? O que aconteceu antes para depois vir essa consequência, sabe? Resumindo, você vira pro cara, o cara tá reclamando da vida numa sessão, aí você pergunta, o que que você fez? E a maioria das vezes as pessoas tiram essa responsabilidade dela e joga pro meio, pra sociedade, política, pra não sei quem, mas no final ela nunca para analisar porque que ela tá colhendo aquela consequência ou aqueles frutos naquele momento. E é exatamente isso que você falou. E esse é sempre a questão da psicanálise. Qual é a sua responsabilidade nessa questão que você está reclamando? Porque, eu nasci do meu pai e da minha mãe, e isso eu não escolhi hora nenhuma. Qual foi o meu pai, qual foi a minha mãe? Mas o que você faz com isso? O que você vai... como você vai agir diante disso? Como que você vai se relacionar com eles?
essa a questão, é isso que te cabe. E muitas vezes, suponhamos, o meu pai é alcoólatra. E aí a pessoa vive a vida inteira se vitimizando, entre aspas, com essa questão do que o pai dela é alcoólatra. E que, meu Deus, como a vida dela é difícil, porque ela tem que lidar com isso. E realmente é uma situação muito difícil. Realmente. Em momento algum não é. Mas e aí? O que você vai fazer com isso? Tem uns que Você vai bebem ficar também. Você vai ficar Tem uns que replicam o o erro. comportamento. Tem. Ah, já nasci assim, minha vida é assim, não vou mudar. E Isso. fica seguindo E aí naquele a erro. culpa é do pai. E ele vai viver a vida inteira dele culpando o pai, que o pai é alcoólatra e deu uma vida muito difícil e não sei o quê. Tá, mas o que você vai fazer com isso? Como que você vai mudar o seu cenário? Como que você vai ajudar a sua mãe que tem que lidar com isso? O que você vai fazer? Como que você vai lidar com isso? Enfim, é sempre nessa direção. E às vezes a psicologia, e aí são linhas diferentes, né? Por exemplo, no caso da mãe, pode até chegar perto de questionar a criança, mas é mais num sentido assim, meu filho, mas será que você não fez alguma coisa, né, para que você apanhasse? E na psicanálise não, é o que você fez. É diferente, porque quando você fala, ai, meu filho, a criança já fica assim, né, dengosa. E a tendência dela é de falar, não fiz nada. Mas quando você fala assim, o que você fez? Você já sabe que ela tem alguma participação, ela tem. Que seja semana passada que ela brigou com esse menino e passou e não aconteceu nada. E agora esse menino foi revidar, alguma coisa ela fez. Alguma coisa. E não que justifique. É claro que isso não justifica ela apanhar e não é por aí. Mas se você sabe da sua responsabilidade nessa história, você tem condição de, na próxima, evitar que isso aconteça com você. E é isso. Essa é a grande questão da psicanálise. É você no centro da questão, porque aí você vai vivendo de um jeito que você evita que essas coisas terríveis e desagradáveis aconteçam novamente, porque você pode ter uma certa participação. E, por outro lado, você vai vivendo da melhor forma que você puder, porque é sempre você, né? Você que tá à frente de tudo. Então, é você que tem que saber rebolar pra coisa te favorecer, né? E apesar de um pai alcoólatra ou de um colega que te bateu na escola quando você tinha 5 anos, você viver bem apesar disso, né? Apesar das coisas que vão chegando. Que vai Não se acontecer. vitimizar pelas questões do passado ali, né? E o quanto é terrível se vitimizar. Porque quando a gente olha de início, a vítima, ela tá num lugar de conforto, e aí a gente tá falando de uma forma geral, mas, assim, para tomar muito cuidado, porque essa questão, isso que eu tô falando, você faz com você. Eu não vou olhar pra cena e falar assim, nossa, olha que ridícula a cena reclamando do pai dela. Tipo, não é assim que funciona. Você faz isso pra você, né? Então, é uma questão de não seja vítima nunca. Não faça isso nunca com você. O que você poderia ter feito diferente? O que você poderia ter feito para evitar? E não ficar nesse lugar de, ai, nossa, eu devia ter feito alguma coisa diferente. Nossa, eu não devia ter falado nada. Não, você falou. Só não fala mais com essa pessoa, só não Sim. faz mais isso de novo. Né? Muda o seu comportamento. Porque às vezes o pai da pessoa é alcoólatra, mas a pessoa fica lá, parece que querendo que. Fica cutucando a ferida Cutucando. toda hora. E aí fica brigando com o pai. Aí toda semana vira uma anarquia. Aí quer bater no pai, porque o pai é alcoólatra. E é isso que vai resolver? É assim que as coisas vão seguir? Não é assim. O que você vai fazer para que o seu pai é alcoólatra, ele não quer mudar, ele não quer fazer diferente, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Né? Como você vai ter que se afastar, você tem que se mudar, você tem que conversar com a sua mãe. O que você tem que fazer? O que te cabe fazer, né? Porque é isso. E aí não ser vítima, porque ser vítima é muito ruim, porque você fica num lugar de que você não tem reação. As coisas estão acontecendo e você é só uma vítima, então você fica aqui, ó, estagnado. E aí você tá apanhando da vida, das coisas que vão acontecendo, e você, num lugar de vítima, não age, né? Espera que a coisa passe. Pelo que eu entendi, Interessante. pelo que eu entendi, a Vivi trouxe assim, dois insights massa. Não ficar remoendo as coisas, porque meu pai tá aqui, tá me
atrapalhando talvez sua vida, e talvez você não tomou a rédea dela e falou, cara, eu vou tomar uma decisão, nem que seja se afastar por um tempo ali para você pensar melhor e achar outras alternativas. E outra questão também é dar significado tipo assim, primeiro puxar a responsabilidade, olhar seu papel no meio daquele processo e depois tomar as decisões ali que são cabíveis, dar um significado naquilo ali e não ficar assim, nossa, coitadinho de mim, sair dessa parte de vitimização. Você trabalha atendendo clinicamente e você trabalha também no meio corporativo. Existe essa vitimização no meio empresarial também? Aonde não existe? Essa é a pergunta. Eu só queria fazer uma perguntinha antes, porque senão vai descolar um pouco aqui e não vai caber mais. É, você acha que o fato do brasileiro ser tão apegado à família em situações em que ele precisaria se afastar é mais complicado ou é mais uma falta de atitude e um olhar para o eu do ser Mas eu humano? acho que não é o brasileiro, todo mundo é ligado à família. Todo... É É porque porque quando a gente olha para outros países, parece que as pessoas elas se afastam com mais facilidade. é verdade. Por exemplo, nos Estados Unidos eles saem de casa mais cedo, bem mais cedo. Eu acho que tem a ver, principalmente porque nós somos um povo bem mais caloroso. Então tem uma questão de uma emoção mais forte ali, assim, mais apresentada. E é claro que quando a gente fala de família, a gente tá mexendo numa coisa que é muito complicada, porque envolve muitas emoções. E normalmente tem uma relação de amor e ódio muito grande, no sentido do amor pela convivência e por tudo que tem, e porque tem a ver com você, né, com seu DNA, e de ódio por essas questões, porque um dia minha mãe falou que eu era feia, e a pessoa fica marcada com isso pro resto da vida, porque a mãe dela um dia falou que ela estava feia. Então, é uma relação muito mais complicada quando a gente fala de família, de pai e mãe, principalmente, quem educou essa Uhum. pessoa, né? Então, eu acredito que seja muito mais difícil. E é engraçado porque as pessoas falam que a psicanálise sempre culpa o pai e a mãe. E não é bem assim. É quando a pessoa lê de forma, assim, simplista, né? Eu já ouvi falar Mas isso tem mesmo. a ver com isso de que a sua formação, a sua criação é dita por quem criou você, que normalmente é um pai, uma mãe, ou quem faz esse papel, O né? responsável ali. Quem faz esse papel de responsável pelas pessoas. Então, essa história de culpar o pai e a mãe é porque, na verdade, a sua constituição tem muito a ver com quem te criou, quem te educou. Então, o seu jeito de fazer, os seus defeitos, as suas qualidades, tem muito a ver com a sua família, normalmente. Então, acho que é por isso que é bem mais complicado. E principalmente porque esse pai alcoólatra, ele é alcoólatra, mas tem alguma coisa ali que também é sua, que também é característica sua, porque ele né, esteve Te criou. presente, te criou, e eu acho que talvez isso seja o mais difícil, de olhar para uma pessoa que é para ser uma referência, tem coisas ali que é sua também, que você aprendeu a ser também, mas é um cara terrível, né, para a pessoa, né, que faz muito mal, que machuca, que fere. Então acho que é por isso que é tão denso, né? Pegando essa, só dar uma continuidade que você falou agora. Existe, tipo assim, na teoria existe quando o cara vai lá e faz a sessão. Ele vai ter conhecimento disso, ele vai tomar conta da vida dele ali, não ficar assim, nossa, eu vivi isso, fui criado, isso aqui é meu alicerce em tudo que eu acredito. Mas vai chegar um ponto que você vai ter que tomar posse de sua vida mesmo. Porque, tipo assim, senão você vai ser. Passar, já pensou? Não vai ser Passar a sua existência. Gabriela, né? É, Nasci É. assim, vivi assim. e passar a existência toda falando assim, se remoendo, nossa, minha vida foi ruim por causa disso, mas você tem condições de mudar. Então, assim, quem tá assistindo aí, procure a Vivo e faça uma sessão para você mudar um pouquinho a sua perspectiva e uma visão de si mesmo, porque eu acho que essa desconstrução é importante. E agora voltando na questão do meio empresarial, porque eu vejo que não existe como separar vida pessoal e Uhum. profissional. Nunca. Então você é um ser que vai gerar resultado na vida pessoal ou profissional, e independente da sua criação, do que aconteceu, você tem condições de mudar esse cenário para sua vida. Pegando essa perspectiva, uma dica, nesse contexto já vem introduzindo aí, para o pessoal que está no meio corporativo, o que você daria de dica também fazer terapia, primeiramente, mas o que mais? Bom, tem uma coisa que você falou que é muito importante. Não existe esse negócio de
em casa eu sou assim, e no trabalho eu sou assim, e com os meus amigos eu sou assim. Não tem como. Tem desvio de Não, personalidade, não, é o É problema, já. bipolar. não, é muita loucura se for assim, porque normalmente não é assim. Talvez você é mais controlado ou você talvez Tem fre- comportamentos freia diferentes, mais né? a É, sua atitude, mas assim, vai ser a mesma coisa em todos os exato. ambientes. É lógico que você vai ser diferente, você tem que se portar de uma forma diferente, você tem que se apresentar de uma forma diferente. Porque tem coisas que a minha família sabe que no mundo corporativo não precisa saber. Então, eu acho que tem muito mais a ver com você saber que você é uma pessoa. E se você é uma pessoa reclamona, desanimada, que briga com a família o tempo todo, muito provavelmente você leva isso pro trabalho. Muito provavelmente. Porque é um jeito de funcionar da pessoa. E aí, quando a gente fala do jeito de funcionar, é o mesmo, é sempre o mesmo. E o que acontece no mundo corporativo? As pessoas entram. E aí elas vislumbram um cenário que elas querem seguir para a vida delas, só que isso tem que acontecer em 6 meses. Só que elas têm que ganhar muito dinheiro em tempo hábil porque elas precisam viajar, porque elas precisam não sei o quê. E não é assim que funciona. Então, as pessoas, primeiro, precisam ter calma, porque não é do dia para a noite, e elas precisam saber que sempre vai ter coisas positivas e coisas negativas na empresa que elas trabalham, no chefe que elas têm, nos colegas que elas têm e nelas. O Porque problema fica é que é nunca parecendo. nelas, é sempre nos É, outros. é sempre o terceiro, né? E aí, por exemplo, eu lembrei de uma coisa que eu acho que faz sentido, porque eu vejo em algumas páginas que fazem humor relacionado a empreendedorismo e empresa, que é sobre ser CLT ou ser PJ, ou ser empreendedor, que é sempre essas 3 vias, né? Uhum. Aí todo mundo, tem que ser empreendedor, porque é isso que salva e não sei o quê. E não necessariamente, porque às vezes a pessoa não quer empreender, não tem dom de empreender e ela acha que esse é o único caminho. Aí tem a outra briga, ser CLT ou ser PJ. Não, é muito melhor ser PJ. Aí quem é PJ tá reclamando que não tem benefício nenhum, que se for mandado embora é mandado embora assim, entre aspas, né? Mas normalmente. Rescisão contratual ali. Rescisão contratual, aí a pessoa não recebe nada e não sei o quê. E quem é CLT tá reclamando que é um salário baixo, que não sei o quê. Mas você tem que saber o que você perde e o que você ganha nesses dois lados. Porque no CLT tem a parte boa? Tem. Tem a parte ruim? Tem. No PJ tem a parte boa? Tem. Tem a parte ruim? Tem. Em ser empreendedor, tem a parte boa? Tem. Tem a parte ruim? Tem. Mas as pessoas, elas só querem o bom de todas as situações. Elas não querem lidar com a parte desagradável que as escolhas que É. elas tomam têm. Elas querem ter liberdade de um PJ, elas querem ter os benefícios de um CLT e elas querem, sei lá, ter o dinheiro que um empreendedor em tese tem, porque não necessariamente é assim. Exatamente. Mas assim, ó, você falou uma coisa que eu Você- acho que é muito interessante, que é o seguinte. Tem gente que não se conhece ainda. Porque assim, ó, cara, eu vejo todo mundo empreendendo, se dando bem, eu acho que eu vou empreender também. Primeiro eu vou me conhecer. Eu tenho esse apetite para risco? Cara, se eu não tenho, vai no CLT mesmo, investe ali em qualificação, seu tempo, se desenvolva, que você vai se dar bem também na parte CLT. Tipo assim, você vai alcançar um cargo bom dentro da empresa que você tá. Mas o problema é esse, que o pessoal, assim, existe uma fuga por não dar o tempo de desenvolvimento. Então, assim, não tem como CLT, igual você falou, o pessoal é ansioso pra caramba, 6 meses eu já quero ser. Ter esse cargo, ganhar tanto, mas quando vem a responsabilidade, primeiramente a pessoa também não quer. A responsabilidade desse cargo vem com isso, vem com ônus e bônus. Aí a pessoa, o ônus, ela não tá querendo. Segundo, ela sempre a grama do vizinho tá mais verdinha, né? Então, assim, eu assumi isso aqui, mas isso aqui é cansativo demais, isso aqui dá problema demais, isso aqui tem o desafio do cargo, ou da função, ou do empreendimento que você está querendo tocar. Então, existe uma contradição muito grande e eu acho que é falta de conhecimento. Por isso que eu quis abordar um pouco, que eu acho que dá um link dessa questão pessoal e profissional, que no final é a mesma coisa. Sim. E se a pessoa não se conhecer, ela vai tomar muita decisão ruim e se ela nunca parar para refletir sobre a vida dela, ela vai continuar tomando decisão ruim o resto da vida. Aí vai chegar lá no finalzinho da vida e vai falar assim: cara, eu vivi uma vida que eu não queria ter vivido. É uma vida que não foi uma escolha minha. E, cara, a sua vida é escolha sua. Então, assim, vai doer, porque talvez você não está gerenciando sua própria vida, mas eu acho que o que você vem trazendo, e eu acho que a profissão de vocês ajuda demais aí, mas existe um certo preconceito.
Por que surgiu esse preconceito de falar assim, ó, eu não vou no psicólogo, eu não vou fazer uma sessão de psicanálise? Você acha que é por falta de conhecimento da profissão? Eu não acho que seja por falta de conhecimento. Só antes, falando dessa questão do empreendedor, para eu não esquecer, hoje existe uma tendência no Brasil gigantesca de falar que a saída para a sua vida é ser empreendedor. Os influencers falam isso. Os influencers, os coachings, é isso. E quem quer vender um curso vai te falar isso sempre. E não é assim que funciona. Você tem que saber o que você quer. Porque tem gente que não quer ser empreendedor. Porque ser empreendedor não é só o andado, correndo. Tem pessoas que se vislumbram no que elas estão vendo de ser empreendedor. E as coisas que tem que E os fazer? riscos que você E assume? os riscos, e o tanto de coisas que você tem que saber. Porque você tem que saber ser tudo, né? Marketing, RH, DM, financeiro, contábil. No início é assim. E além do que você já tem que fazer. Então é uma coisa muito complexa. E as pessoas querem, ó, é isso aqui pra sua vida. Gente, você não sabe. E às vezes o CLT é o que vai salvar a vida da pessoa. Porque ela vai construir uma carreira, ela vai ser diretor. Enfim, tem tantas coisas. Só que não é a mesma coisa, nunca vai ser. Mas existe uma tendência muito grande aqui no Brasil de dizer que o empreendedorismo é o que salva. E não precisa ser assim. E também eu acho que está um pouco atrelado ao status que essas pessoas vendem, né? Não só pelo benefício financeiro, mas também pelo status. Tipo assim, ah, eu sou o dono da minha empresa e não só um colaborador ou uma pessoa que está em um cargo alto. É Então, verdade. querendo ou não, tipo, esse status também acaba influenciando, porque aí a pessoa ela não se conhece, ela se valoriza pelo que os outros atribuem de valor a ela e ela acaba indo por esse caminho que não tá alinhado àquilo que ela, com a essência dela, ela acaba sofrendo pra estar ali naquele É, caminho. Vamos exatamente. fazer uma sessão de psicanálise agora. É. Você é o cargo que você ocupa, o status que você ocupa, ou você é você mesmo? Então tem gente que se apresenta, eu sou fulano de tal, sou cargo tal, da empresa tal, mas, Uhum. cara, é você mesmo? Você está ocupando aquele cargo naquele momento. Aquilo ali não é você. Você é um ser humano que tem suas habilidades, suas competências desenvolvidas. Talvez você tenha algumas competências que te diferenciam de outras pessoas, mas você é você mesmo. No final das Uhum. contas, assim, eu acho que a pandemia ensinou muito isso pra gente, de Uhum. que tinha gente que era o CEO da empresa X, mas aí a empresa fechou e ela quebrou. Então ele é CEO de quê? Nada mais. Então, assim, se a pessoa que fica presa nessa questão de status para se definir como pessoa também tá errado. É muito vazio, na verdade. É muito triste. Se a pessoa ela quer ser, para que os outros vejam, antes de ela estar satisfeita, tá assim, muito, num caminho assim muito longe, porque você tem que gostar disso aqui, tem que ser algo pra você e depois ser algo que você olha e fala: "Ai, gente, olha o que eu sou, olha o que eu fiz". Não dá pra ser sobre o que as pessoas acham. Porque isso é muito pouco, né? Isso não se sustenta. Rapidinho, as pessoas não estão nem aí para o que você faz, não estão preocupadas, e você perde isso que é tão significativo. Então, o que que realmente faz você acordar cedo e ter vontade de trabalhar? Fazendo do quê? Realmente é empreender, é ser CLT, é ser PJ? Sempre você vai ganhar e perder. Mas às vezes empreender não é a sua saída, porque você nem gosta disso, né? Porque não é simples. E as pessoas fazem parecer que é o que tem, é o que há. E não, você pode ganhar muito dinheiro sendo CLT, muito dinheiro sendo PJ, mas você tem que saber fazer bem Até feito. saber, eu preciso de muito dinheiro para aquilo que eu quero na minha vida. Mas É, talvez minha pegada talvez não é, cara, eu não preciso desse tanto de dinheiro. Então você vai viver uma vida mais de boa. Então assim, tem que estar alinhado com o seu propósito de vida. Ah, para aquilo que eu quero para minha vida, o impacto que eu quero gerar nas vidas das pessoas que importam para mim, seja sua família ou seja outras pessoas também. Eu preciso de muito dinheiro? Ah, preciso. Como é que eu vou alcançar esse dinheiro? Ah, talvez eu precise de ser muito bom naquilo que eu faço, CLT. Talvez eu precise de empreender, conseguir achar o meu meio ali de impactar a vida das pessoas, porque no final das contas, eu acredito que, cara, você trabalha para quê? É para você fazer alguma coisa para alguém, ou uhum, seja, sua família, junta, tipo assim, o cara não trabalha só por trabalhar, então tem um propósito ali. E as pessoas não entendem isso. Não, eu quero trabalhar para me ganhar meu dinheiro e gastar. Mas beleza, sua vida toda vai ser assim, você vai acabar com ela, você vai olhar e falar: o que que eu fiz? Eu mudei a vida de alguém? Não, não mudei. Então, assim, tentem entender aí o que que vocês querem fazer com a vida sua primeiro, depois olha o impacto que você vai gerar na vida das pessoas, sabe? e aí é a análise, né?
porque às vezes é difícil de enxergar isso. Às vezes a pessoa tá presa num ponto de ser empreendedor que quando ela é questionada, às vezes ela nem sabe, né? Ah, ela quer ser empreendedor para provar para os pais dela que ela é boa, que ela deu conta, que ela vai salvar a família dela. E às vezes, quando é questionado isso dentro da análise, depois de algumas sessões, a pessoa fala: não faz sentido, não precisa disso, não precisa ser assim. Até profissão tem gente que escolhe assim, né? Faz a profissão que os pais escolheram, que eles Demais. querem. Você gosta do que você tá fazendo? Não. Mas por que você virou? Toda minha família segue essa carreira, eu também resolvi seguir. Cara, assim, crise de identidade aí, profissional. É demais. E tem que ter muito esse cuidado, porque às vezes a pessoa sofre muito, por exemplo, sendo empreendedor, sofre muito, e às vezes o que ela sofre é porque ela não tá gostando de fazer aquilo, né? E, por exemplo, tem um negócio assim, porque se eu for empreendedor, eu tenho flexibilidade. Agora, vamos pensar, o CLT, ele tem 30 dias garantidos de férias todo ano, né? O empreendedor tem quando? Quantos anos ele não passa sem tirar um dia de folga? Não, Muitas vezes, né? Não, No começo trabalha sábado e domingo. E muitas vezes, quando ele tá de folga, ele tá trabalhando, ele só não tá ali na empresa, né? É porque as pessoas acham que quando ele não está na empresa, ele não tá trabalhando, não tá fazendo nada, mas ele tá ali o tempo todo pensando no negócio, direcionando alguém o que fazer, dando uma resposta. Então, assim, trabalha muito. Agora, falando daquela sua pergunta que eu não esqueci. Ia fazer ela de novo. Tem um negócio que eu assisti há muito tempo que eu acho que combina muito. É um personal que ele virou e falou assim: a maioria da população brasileira, ela é sedentária. Alguém não sabe que fazer atividade física é importante para sua vida? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que fazer. Todo mundo sabe que precisa. Mas por que, ainda assim, a maioria dos brasileiros, e na época, se eu não me engano, era tipo 80% da população é sedentária, não faz nada. Porque não é uma questão de não ter conhecimento. É uma questão de escolha. Porque é muito mais fácil eu ficar em casa e não fazer atividade nenhuma. E é a mesma coisa para terapia e para análise. Na psicanálise a gente chama de análise, só para explicar. Porque, na verdade, é muito mais fácil eu estar aqui como uma vítima da situação, porque eu não tenho que agir, eu não tenho que fazer nada, eu só reclamo e falo que a vida tá difícil. E isso é mais fácil, é muito mais terrível, mas é mais fácil do que você agir, e do que você bater no peito e falar: eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Porque dói muito, né? Quando você vai na sessão, tem muitas coisas que incomodam e que dói, que você sente assim, nossa, mas assim, são tapas na cara que você leva, então é um processo bastante dolorido, mas é algo positivo, assim como a academia. Então, você vai lá. Dói demais, mas é um processo que a longo prazo você vai ter os seus ganhos. Sim. Então, é a mesma coisa, é muito semelhante. Sabe- Mas não é falta de conhecimento. As pessoas sabem que precisa, mas elas querem encarar. Sabe a desculpa que eu dava? Falta de tempo. Isso é ótimo. É muito caro. Não, mas beleza, atividade física não precisa ser pago numa academia. Você pode ir fazer uma caminhada no parque, tanto de parque que tem. Então, assim, minha desculpa antigamente era essa: não tenho tempo. Aí eu fiz uma consulta com o médico, aí o exame deu meio alterado, aí o cara falou: cara, você tem que fazer atividade física. Eu falei: cara, não tenho tempo. Ele olhou pra mim e falou assim: você acha que eu tenho tempo? Aí ele falou que acordava 4 horas da manhã pra correr. Aí eu olhei e falei: cara, eu tô arrumando desculpa esfarrapada mesmo, eu vou começar a mudar. Então, assim, a gente tem umas crenças que a gente se engana pra falar assim: eu não vou fazer isso por causa disso. E acaba que você vai justificando sua vida numa porrada de desculpas, sabe? Então, assim, cara, faça o que você quer fazer, o que não quer, e assuma a responsabilidade. Não, isso aqui eu não quero fazer, eu sei o preço que eu vou pagar por isso. Não vou fazer atividade física. Cara, minha saúde vai pro pau. E sem saúde você não é nada. Então, compensa eu fazer esse investimento de ficar um tempo abdicando da minha saúde? Cara, escolha. Aí, tipo assim, vou abdicar por um certo tempo, depois eu posso cair a ficha e falar: agora a saúde é importante. Mudar a estratégia ali, a realocação de tempo, sabe? Mas isso que você falou é incrível. É a pessoa reconhecer que ela não quer fazer. Porque falta de tempo não tem como. Você tá gerindo mal o seu tempo. Porque você não tem tempo meia hora no dia para cuidar da sua saúde. É porque é muito corrido e não sei o quê. Assim, existem milhões de desculpas, né, para tudo.
Mas existe uma coisa que é a sua motivação. Se você realmente tem vontade de fazer aquilo. Porque as pessoas não querem fazer. Meia hora a menos normalmente. ali no Instagram, você já resolve a sua vida e já faz sua atividade física. Mas o que é melhor? Sentar, assistir um Netflix ali com um lanchinho de boa ali, ou ir pra academia, ficar correndo, pegando peso. Cara, é melhor ficar de boa. Põe o seu Economiza- filme lá na esteira enquanto você caminha. Não dá pra assistir. E aí é que tá. Tem um ponto que é ainda pior. Porque se você fica lá no Netflix e tá tudo bem, ok. Mas em nenhum momento do seu dia não bate aquela culpa de não ter feito? Aquela culpa de não ter saído de casa pra ir fazer uma caminhada? Porque eu acho que isso é ainda pior. Porque se você só não quer fazer e tá tudo certo, ok. Você sabe das consequências. Mas você fica com aquela culpa, nossa, devia ter ido hoje. Nossa, por que eu não fui na academia hoje? Não, semana que vem eu vou. Não. Fica uma tortura Sim. que é muito pior. É muito mais fácil você levantar e ir lá e Nem que fazer vai 10 minutos, vai lá e faz. 10 minutos de esteira. Né? E aí é que tá, né? É engraçado porque quando eu comecei a treinar, eu comecei a ir 3 vezes na semana. E aí eu ia de manhã cedinho, porque era o horário que dava. Sim. E eu achava uma tortura muito maior ir 3 vezes na semana do que quando eu comecei a ir todos os dias. Porque se você vai todos os dias, você cria um hábito. Você acorda todos os dias e vai treinar. Quando eu ia só 3 vezes, na segunda eu ia. Na terça eu não ia. Mas na quarta eu não queria levantar nunca pra ir treinar. Porque O eu corpo tava mal desacostuma. acostumada. Então, é todo um processo, mas você precisa tomar consciência do que você quer pra sua vida. Porque enquanto você não tá treinando e você tá tendo uma vida maravilhosa, assistindo coisas no Netflix que você deveria tá treinando, mas e quantas vezes você vai no médico? E quantas vezes você fica doente? E quantas vezes você fica gripado? Enfim, e quantas coisas você não vai ter a curto prazo? Porque eu já ouvi uma vez falar assim, que é melhor? Viver bem e pouco ou viver muito e mal no sentido de ficar se alimentando bem e fazendo atividade física? Não, o seu problema é agora, Sim. né? Porque tá essa temporada aí, e quantas pessoas estão resfriadas e doentes? E quem tá cuidando da saúde não tá assim. Sim. Não tá com O essas sistema questões. imunológico tá mais ativo ali, mais defendendo de fato o corpo. É. Agora eu te perguntar um porquê. Hum. Por que eu, sendo conhecedor da minha vida, sei que eu tenho que fazer algumas coisas pra minha vida ser da forma que eu preciso? Talvez, como você falou, o cara abdica da academia e fica ali. Mas ele sabe que aquilo lá tá prejudicando a saúde dele. Mas eu tô olhando agora para um viés mais de financeiro, vamos olhar assim. Eu Uhum. preciso de empreender, eu preciso de ser bom naquilo que eu faço. Aí vamos supor, eu sou CLT, eu quero almejo um cargo da empresa. Eu preciso de ter alguns conhecimentos que aquela área exige ali. Eu sei que eu tinha que fazer alguns cursos, tinha que ler alguns livros para me absorver aquele conhecimento, para me disputar aquela vaga. Eu todo dia vou assistir Netflix, vou mexer no Instagram e não faço o que eu tenho que fazer. E me sinto injustiçado por não conseguir aquilo ali, porque eu não esforcei nada. Nada para conseguir aquilo ali. Por que as pessoas têm essa visão de autossabotagem de falar assim, a empresa está sendo injusta comigo, o mercado foi injusto comigo? Porque assim, a gente sabe o que tem que ser feito. E olhando para o empreendedorismo também cabe certinho essa pergunta. Por que eu estou esperando os concorrentes se movimentar, eu não me movimento, e depois eu vou ter que pagar um preço em cima disso? Eu estou parado olhando o trem acontecendo e não faço. Por que as pessoas depois ficam... foi tudo injusto, as coisas aconteceram tão rápido. E será que elas não enxergam essa E construção? será que elas têm consciência dessas atitudes que elas estão tomando ali no caminho? É uma pergunta bem profunda, mas tem uma coisa que eu acredito e pode ser muito controverso, mas é o que eu acredito. Parece que por muito tempo as pessoas foram criadas de uma forma muito engessada, endurecida e apanhando de uma forma extremamente autoritária, assim, que era, por exemplo, a palmatória, rezar no milho, essas coisas. Então a gente tinha um extremo de educação que era uma coisa assim muito terrível com as crianças, era uma coisa assim sem conversa, né? Apanha e não sei o quê. E parece que a gente saiu de um extremo para outro, porque hoje parece que tudo pode.
Tudo pode. Então, existe uma coisa que a gente saiu de um extremo para o outro e as pessoas nunca são responsáveis. E aí fica essa coisa de que eu não preciso me esforçar muito porque eu já mereço, né? Eu existo, eu mereço. Então, eu acho que começa da educação, sabe? Da forma como as pessoas são educadas hoje. Porque hoje você tem que explicar para a criança o porquê que ela não pode. E às vezes ela não entende, ela só não pode. Às vezes ela não entende, às vezes ela não tem noção de que ela vai enfiar o dedo na tomada e vai machucar. Às vezes ela não sabe disso. Mas ela não pode. E você tem que ser a pessoa que fala: não, não pode. Por quê? Porque não pode. Ela não sabe ainda. Você vai explicar, ela não vai entender. E aí eu tô dando exemplo da tomada que é mais fácil, mas existem outras coisas. Então eu acho que tem a ver com uma educação muito solta, que deixou as pessoas totalmente perdidas. Porque a educação é o que me faz dar uma direção, né? O que faz eu ter um aporte atrás, do tipo assim, não, eu vou por aqui, eu vou por ali. E se a pessoa não tem isso, se tudo pode, se tudo ela consegue, ela fica assim, acho que extremamente perdida. Eu acho que tem a ver com pessoas perdidas. Elas não sabem que precisa depositar um esforço. E tem gente que vai para ser atendido e fala: eu não quero pagar esse preço, né? Assim, de outro jeito, mas ela Sim. fala: eu não quero pagar esse preço. Eu quero ter, mas eu não quero fazer por onde. Eles falam isso, e muito, o tempo todo. E é claro, porque a criação foi assim. Você pode ter, não precisa se esforçar tanto. Por causa que é uma coisa muito solta. Não, vai Vai lá, lá, faz o eu que te você dou. quiser. Não, eu te dou esse brinquedo. Aí a criança tá lá esbirrando, gelando, tipo assim, um negócio assim, doido. Não, tudo bem. Olha, se você parar de chorar, a gente vai lá e compra o seu brinquedo. Gente, não. Você tem que parar de chorar e pronto. Por quê? Porque não pode chorar. Não é pra você ganhar um brinquedo. É porque não pode. É porque você tá causando uma complicação enorme. Porque não pode fazer desse jeito. Não é pra ganhar alguma coisa, é, Não é para, relação de para troca deixar a totalmente. mamãe feliz. Não, é porque você tem que parar de Não é chorar. chantagem, né, emocional. Dizer, ah, eu vou fazer e É. tal. Mas E existe, sempre Uhum. tem essa coisa da recompensa, né? sim. Olha, se você parar de chorar, a gente vai lá e compra o brinquedo que você quer. Gente, não é assim que funciona a vida? Você tá criando um chantageador dentro de casa, que aí seu filho sempre vai saber a base que tem pra trocar. Eu quero isso, senão eu vou dar É só birra. fazer tal coisa que eu vou ganhar o que eu quero, mesmo que E seja não. hoje, eu não sei se vocês já viram, mas começou a viralizar muitas crianças com esse perfil autoritário com os pais, que briga, que dana com os pais. E como fala de um jeito fofinho, as pessoas acham o máximo. E isso é terrível, porque quem tem que colocar a autoridade, aí não é bater nem nada, e punir, mas quem é a autoridade na casa tem que ser a família, os pais, o pai e a mãe. Porque é eles que têm mais noção e dá conta de educar as crianças. Aí a criança vai lá e fala: papai, não pode, você tá errado, não sei o quê. E o pai acha o E máximo. ri lá, eu já Nossa, vi. eu já vi uns vídeos na internet que falam, nossa, minha filha de 5 anos é mais madura do que eu. Eu olho e eu fico pensando, É, meu Então Deus. tem um erro aí. Ou a criança Você já, você realmente é. já, você já viu uns vídeos assim? Eu fico. E aham. outra coisa que eu acho que também é preocupante nesse cenário é o excesso de tela que as crianças e os adolescentes têm, porque isso dá a sensação de que as coisas são muito mais fáceis e muito rápidas, né? Porque você tá ali já desde quando você nasceu, já com o celular na cara. Então você já tá hiperestimulado, então você não consegue ver a vida na velocidade normal dela, sem ser da tela. Mas a Vivian falou um negócio que é muito fácil de justificar essa questão. É que eu nasci nessa geração. Aí é a desculpa do momento. Não, essa Ah, geração é não. verdade, ainda Mas tem isso, ela né? falou uma questão na construção que você foi exemplificando aí, que eu acredito demais. Pelos anos de estudo na parte de psicologia, dos vídeos que eu vi. E assim, ó, o povo justifica a geração, mas você é dessa geração nova e não tá nessa pegada. E aí eu acredito que a geração é a desculpa e o que vale é a criação. Então, assim, tem Sim. gente da geração nova que se destaca, que é uma pessoa que entende as coisas, mas foi a criação que os Foi a pais deram. criação. Então, eu vejo uma terceirização da educação dos filhos como a responsável do que está acontecendo agora. O pai não acompanha o filho, quando o filho está ali, que ele tem que gastar um tempo dele ali, talvez esteja cansado, ele dá um tablet ou um celular para o menino, e o menino vai assistir vídeo, e os vídeos vão ensinar só coisa porcaria para os meninos. E aí chega, forma uma criança alienada,
que acha que pode tudo, que aponta o dedo na cara do pai e o pai acha bonitinho, e vai virando uma bagunça. Aí essa criança vai crescer acreditando naquilo ali que ela pode fazer e continuar fazendo aquilo ali. Nasce os rebeldes revoltados e o mundo vai virando uma baderna, sabe? Ninguém sabe o seu limite, Isso. ninguém respeita o limite, e aí a gente tem que voltar de novo para a sociologia e convive em sociedade ali, porque senão vai virando um caos. E Vivian, a pessoa dessa geração que tá assistindo a gente agora e teve esse insight e percebeu, tipo, nossa, meus pais me criaram desse jeito, eu sou essa pessoa. Como que eu faço para mudar? Né? Tem alguma dica, alguma coisa para procurar terapia, fazer análise, mas assim, alguma dica para essas pessoas que se perceberam nessa Sim. situação para ela evoluir e assumir a responsabilidade da sua vida? É análise mesmo, porque é uma coisa tão séria, porque hoje isso se perdeu muito, que é o lugar da pessoa, o papel que essa pessoa ocupa. Então, como que um pai fala que uma criança é mais madura do que ele? É porque os papéis estão se invertendo. E só tem uma coisa que vai acontecer, vai dar muito errado, porque essa criança tem uma autoridade que não cabe a ela, porque ela não tem condição mesmo de ter essa autoridade, ela é só uma criança e ela deveria ser só uma criança, mas ela é tratada como se fosse um adulto. Então vai dar tudo errado. Então, essa história desses papéis que precisa existir. E aí não significa que o pai precisa bater, precisa ser uma pessoa que faz mal para a criança. Mas ele tem um lugar de autoridade, né? De ter a firmeza, de saber o que é bom e o que é ruim. E acho que isso que é o mais importante. Mas se os seus pais não souberam passar isso para você, quem vai passar isso para você é a sua psicóloga, sabe? Ela que vai fazer esse papel. E isso que é o mais incrível da terapia e da análise, que é a possibilidade de rever essas questões do passado. Que às vezes tem coisa fora do lugar e é ali que você vai colocar as coisas no lugar. Porque o seu pai, às vezes, não fez o papel de pai, mas você vai reconduzir isso, apesar disso. Você vai conduzir isso. E muitas vezes, quem vai te redirecionar é na análise mesmo. Se avaliando. Só que tem uma coisa dessa geração. Porque as pessoas falam dessa geração e eu acredito muito que o problema não é geracional. E o problema muito mais das telas e de como a gente tem consumido telas e o entretenimento no geral, porque tem muita gente velha, muita gente que não é dessa geração, que tem atitudes de uma geração Z, que é o que o pessoal fala, né? Ah, essa geração nova. E não é uma questão geracional, não tem como ser. Porque, vocês querem um exemplo? Pela primeira vez, eu não sei bem como que é a reportagem, mas pela primeira vez, os jovens bebem menos do que a geração acima deles, né? Então, é uma geração que muitas vezes pode estar preocupada com outras coisas, com uma questão de saúde. Pode ser que sim. Então, não dá para falar que é uma questão geracional, porque tem muita gente interessante nessa geração, sim. Só que existem outros fatores que aí tem a ver com quem educou e tem a ver com essa questão. Tem a ver com quem educou sempre. Porque as telas, elas são ministradas pelos pais, né? Então, tem sempre a ver com a educação e com a criação dessa pessoa. Porque hoje, você vê adultos que não conseguem assistir um filme, porque é muito longo. Um filme de 2 horas, a pessoa não consegue parar e assistir um filme. Ela tem que estar mexendo no celular, ela tem que pausar várias vezes. Isso não é uma questão geracional, né? Uma pessoa de 40 anos não conseguir assistir um filme porque não dá conta, fica ansiosa, só assistir o filme, sem fazer outra coisa. Que é o que alguns anos atrás, é o que todo mundo faz. Assistia filme de 3 horas, de 4 horas de duração no cinema. E tava tudo certo. E hoje as pessoas não conseguem fazer isso. E a gente fala das crianças, porque as crianças têm um impacto muito mais significativo, né? Porque, gente, se você coloca uma criança para assistir uma tela, ela é hiperestimulada, porque são muitos estímulos acontecendo ali, né? E ela perde todo o todo ao redor dela. Então, o que tá acontecendo ao redor dela, ela não tá vendo, ela tá focada ali na tela. E todo ao redor se torna desinteressante. Porque uma folha caindo de uma árvore não é interessante comparado a um celular. Mas se é uma criança, ela vê uma folha de uma árvore caindo no chão, isso pode ser interessante, porque ela está aprendendo alguma coisa.
que se tem uma coisa que tá ali em cima e cai, ela vai cair no chão. E por mais que isso seja óbvio, para uma criança, para um bebê, Ela isso tá não descobrindo é. o mundo, né? Foi assim que surgiu a lei da gravidade. E a criança, ela vai tendo essa noção, porque tem muito isso de você pega alguma coisa pra criança estar no chão e ela vai e joga no chão. Aí você pega de novo, ela vai e joga no chão. Já viram isso? Já. Que aí toda vez que você entrega pra criança, ela vai e joga no chão, porque ela tá aprendendo com aquilo. E às vezes ela tá curtindo com você, tô brincando. Mas ela tá aprendendo com aquilo. E isso é importante. Ficar no tédio é importante pra criança, porque ela vai assimilando as coisas ao redor dela. Mas se existe uma tela ali com um monte de coisa acontecendo, ela vai ficar focada nisso. Como é que ela vai aprender a se relacionar com as pessoas? Como que ela vai aprender a conversar? Aí você pega na mão de uma criança que tá no celular, ela nem olha pra você, ela só faz assim, ó. Oi, fulano. Uhum. E então fica uma coisa assim muito imersa naquele universo em que ela é totalmente passiva porque ela não faz nada, ela só assiste. Ela não faz nada. Ela não tem nada pra fazer com aquilo, ela só assiste. E todas as outras coisas passam porque ela não tá prestando atenção, ela não tá vendo as coisas acontecerem. E isso que é o terrível das telas para crianças. Mas para os adultos, não pode ser muito diferente, porque quantos adultos não querem se relacionar? É muito mais confortável eu chegar em casa e assistir um Netflix do que eu sair, do que eu conviver com outras pessoas, do que às vezes ir para um lugar e não tá tão divertido. Então a gente faz muito parecido com as crianças também. A gente aprende muito fácil, né? Que é muito mais fácil estar ali atrás das telas, é muito mais confortável do que eu sair de casa, do que eu me relacionar, do que eu fazer uma atividade física. Então, isso é muito sério e não é só para criança acho que tem um impacto assim monstruoso, porque quantas crianças não estão sendo diagnosticadas com autismo? E o que é o autismo? Essa coisa de não se relacionar, né, de viver em um mundo paralelo. Uai, mas se eu tô com uma tela aqui na minha frente, qual é o outro mundo? Que mundo é esse outro que é mais interessante? Não tem. Então, existe uma tendência de muitos diagnósticos, o transtorno de déficit de atenção. Gente, a criança ficou 3 anos da vida dela de frente para um celular. Aí você coloca ela numa escola para ficar 4 horas do dia dela olhando para a professora. Ela não consegue ficar quieta, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue ficar parada, ela não consegue não mexer com um colega, ela não consegue conversar com ninguém. Isso é óbvio. Parece que não, mas é óbvio. Isso é óbvio, né? Porque você ensinou a criança a fazer desse jeito. Fica aí quietinho, não faz barulho, não. Deixa a mamãe fazer outra coisa, né? Pelo amor de Deus, me deixa, sei lá, lavar a cozinha. Vai assistir aí. Só que ela tá assistindo a isso há quanto tempo? Há quantas horas? E só faz isso. Então a gente Faz está total criando sentido. as doenças da atualidade, né? Se Sim, for olhar. muito. E é criação, não tem jeito, assim, é muito doído de falar isso. E aí não é culpa do pai nem da mãe se a criança é autista, não é assim que funciona. Mas existe uma questão, uma tendência. Para estimular É, aquilo e aí. tem coisas que você pode fazer pra estimular a pessoa a ter aquele comportamento que minimizaria os impactos da doença, né? Na vida dela. Sim. É igual, tipo assim, o cara tem alguma ramificação do transtorno do aspecto autista. A tendência é ele ser isolado e muito focado. Beleza, ele pode ter dificuldade de fala dependendo do grau de autismo que ele tiver, mas se a criança se identificou e se estimula ela a conviver em sociedade, ela vai ser um adulto mais sociável, talvez vai se comunicar, talvez as pessoas nem percebam ali que ela tenha, mas porque você identificou isso E e agir. colocou ela naquele meio ali. Agora, se a criança já nasceu com alguma deficiência do espectro autista e você tá com um trem na mão dela, cara, ela já tem tendência para aquilo. Aí você só reforçou. Aí você acabou que Uhum. potencializou aquilo ali pra. Exatamente. E tem uma coisa pior nessa história. E isso a gente aprende dentro da faculdade. Existe uma tendência brutal das pessoas de fazerem um diagnóstico só para justificar, sabe? Sim. E muita gente mesmo, é diagnosticada sem ter nada. E às vezes é uma questão de que ela não. Gente, como que a pessoa vai ser sociável se ela nunca aprendeu isso? Se ninguém nunca ensinou, ela não vai ser. Sim. A gente não é uma coisa instintual, tipo, eu vou acordar e vou me relacionar. Não é assim.
E não vai ser de uma vez também, né? Vai ser um processo até você conseguir atingir esse nível, porque a primeira vez vai ser desconfortável, depois vai ficar menos, até você conseguir se relacionar. E uma coisa que eu não gosto é de rótulo. Tipo assim, ó, Ah, as essa pessoas amam rótulos. o rótulo acaba que é uma ferramenta para você justificar e se usar como desculpa. Você foi identificado com isso. Beleza, minha tendência com essa identificação é ser assim. Mas eu preciso ser assim mesmo? Será que eu não consigo fazer nada para mudar isso? Aí, cara, vai de você mesmo. Então, assim, cara, para de se apegar a coisas que vai te justificar você ser parado na vida, não fazer o que tem que ser feito e começa a correr atrás, Tem sabe? gente que pega o rótulo e abraça. Exatamente. E isso é muito sério, porque é muito mais fácil, e aí é que tá a polêmica, mas é muito mais fácil eu dizer que o meu filho é autista do que dizer que eu dei uma tela pra ele a vida inteira dele. É muito mais fácil ele ser autista, ele ter um problema, né, erroneamente, quando é erroneamente diagnosticado, do que ser uma questão de falta de educação mesmo. Sim. Então, as pessoas amam rotular essas doenças, as crianças, principalmente, qualquer coisinha. Ah, é autista. Ah, eu vi que você tem, traços de autismo. Gente, para com isso, pelo amor de Deus, não faz isso, não faça isso. E nas próprias escolas tem muito isso. Mamãe, estou suspeitando de que sua criança tem algum traço. Aí a mãe fica desesperada, e aí leva no psicólogo, e muitos psicólogos falam, olha, não tem nada disso. Pegando esse gancho, existe um critério científico ali para você fazer essa identificação, que você vai precisar de um psicólogo ali para fazer essa identificação ali dessa característica da criança e de um adulto também. Mas vamos lá. Como que você identifica que uma pessoa de fato tem um autismo ali e aquilo ali realmente tem que ser acompanhado? O autismo, ele é extremamente grave, sabe? Por isso que eu não acredito muito em traços. Ai, eu tenho traços de autismo. Eu acho que é outras coisas, sabe? Então, para psicanálise, por exemplo, é diferente. É numa conversa que você vai tendo ali, de muito tempo, de muitas sessões, e é ali com a pessoa, sabe? E muitas vezes é questões que ela vai ser tratadas ali. Na psicologia, gente, existe um monte de testes, sessões que fazem, né? É muito trabalho para se ter um diagnóstico, sabe? Não é assim. Olhei Na pra você- primeira Uma sessão, tá aqui o seu laudo. Não é assim que funciona. E se for assim, tá errado. Fique É esperta se suspeito. for assim, né? Porque é o que as pessoas querem. E como em todas as profissões tem muita gente ruim, na psicologia também. Então, se você tá ali desesperado por um laudo, com certeza você vai achar algum psicólogo nesse mundo que vai te dar um laudo assim, ó, num piscar de olhos. Com 10 Mas, minutos de conversa. Mas não é assim que funciona, né? E não procure isso, não procure esse rótulo. Saiba, a questão da psicanálise não interessa se você é autista, se você tem déficit de atenção, se você não sei o que você quer fazer com isso? O que nós vamos fazer? E falar disso, e falar dessas questões. E se desenvolver. E se desenvolver. Então, a gente não... Na psicanálise é interessante porque... se for um psicanalista mesmo, ainda tem isso, né? Porque dentro da linha também tem muita gente que não segue como mas você nunca vai receber um diagnóstico de autismo, de depressão, de não sei o quê, porque não é isso. E tem gente que chega lá na análise comigo e fala, eu quero me matar, eu quero não sei o quê. E aí seria um diagnóstico de depressão, mas eu não preciso falar isso pra pessoa, e não é isso. Tá, o que ela vai fazer com isso? Como que nós vamos cuidar disso? O que ela quer fazer com isso? Qual que você vai ser Qual vai seu ganho E fazendo não essa- chegar e dar um papel pra ela. Você está com depressão. Gente. Tacar um remédio nela e Tacar remédio. O remédio, né? Maravilhoso. Porque o remédio tem essa coisa resolver momentaneamente. de você ser vítima. Aí você toma o remédio pra resolver. Então você é totalmente passivo. Eu estou com um problema de atenção, que é muito da sociedade atual e não da geração. Hoje, os testes psicológicos eles são aplicados em milhares de pessoas para depois ser colocado em voga, né? Para as pessoas usarem como um teste.
Então, os testes e aí, de tempos em tempos, depende de cada teste, eles são refeitos, são atualizados, para que as tabelas que a gente siga, por exemplo, a pessoa acertou 10 pontos, significa que ela tem X% de atenção, né? É feito assim. Então, de tempos em tempos, ele é atualizado para ficar atualizado. Então, é refeito com milhares de pessoas para a gente saber o que é a média, o que a maioria das pessoas é, o que é acima e o que é abaixo. Quando os testes estão sendo refeitos hoje, eles estão ficando com uma porcentagem menor. Isso significa que hoje a média no mundo é que as pessoas tenham menos atenção, por exemplo. Aí você acaba que abaixar a régua pra ficar normal. Abaixar a régua para ficar dentro da realidade atual. A gente tá se condicionando a ser primitivo. Cada vez mais a gente tá baixando a nossa condição e sendo subaproveitado, né, na nossa capacidade toda. Vivian, e como é que os adultos aprendem a ser adultos e assumir o papel deles, seja na vida profissional, seja como pai ou mãe de família ali? Como que eles fazem isso? Tá olhando e falando, rapaz, Vai fazer a análise. meu filho tá mandando em mim, eu sei que eu tô arrumando uma porrada de desculpa e eu preciso de mudar isso. Acabei de cair a ficha assistindo o podcast da Vivian. O que eu faço agora? Tô perdido. Não tem jeito, tem que fazer análise. Eu gostaria muito de dar outras opções, mas não tem como. É porque são coisas muito complexas, sabe? Por exemplo, cara, acabei de me dar conta que o meu filho manda em mim. O que você vai fazer com isso? Eu não vou te dar um passo a passo aqui. Primeiro, você faça isso. Não tem 7 como. passos pra você não deixar seu filho... E aí é que tá a questão da psicanálise. Porque, às vezes, se você for numa psicóloga que é comportamental, ela vai te dar um passo a passo. Olha, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, para que seu filho não faça mais isso. A psicanálise, ela sempre vai fazer. Mas por quê que em algum momento da sua vida o seu filho começou a mandar em você? É sempre assim. E aí, o que eu vou falar pra você aqui agora? Não tem o que falar. Sim. Você tem que ir lá e ver, e sentir na pele o que você vai fazer com isso. Então, tem que voltar atrás. E você pode até se questionar, mas com a análise fica muito mais fácil, né? Porque você vai acompanhado. Mas questionar em que momento da sua vida, por exemplo, que seu filho começou a mandar em você? E por quê? E provavelmente porque é lindo, né? Ver uma coisa que você criou tão assim, autoritária, tão dona de si. Deve ser uma coisa linda. Eu não sei, porque eu não tenho filho. Mas deve ser uma coisa linda. Tipo assim, nossa, olha como a criança já tá evoluída, tem né? Tem identidade própria. Tem identidade, tem personalidade própria. Nossa, que incrível. Não é incrível. É terrível ela fazer desse jeito. Tem muitas outras características que com isso podem ser positivas, mas ela mandar em você, com certeza não é uma delas. A psicanálise me ajuda a chegar também numa conclusão do que eu quero pra minha carreira. Exemplo, eu tô perdido, não sei o que eu faço, se eu mudo, pulo de gás, tento investir mais tempo num desenvolvimento, então eu tô perdido. Eu preciso de me identificar na minha carreira profissional. Pelo que eu entendi, não é uma consultoria de carreira, mas numa sessão de psicanálise, eu consigo ir me percebendo e vendo, como você me fala assim, por que você tá fazendo isso? Eu acho que vou me perguntar e falar, cara, o que eu tenho que fazer ali para mim conseguir alcançar aquilo que eu preciso? Vocês conseguem apoiar isso também? A psicanálise consegue apoiar no que você precisar. Sim. E aí eu falei assim, brincando, mas é porque... por exemplo, na psicologia também é muito comum uma psicóloga que é especialista em ansiedade, uma psicóloga que é especialista em depressão, porque tem a ver com esses métodos. E aí você vai chegar lá e ela tem um método para aquilo. Por exemplo, você tem medo de elevador. É um exemplo bem simples. Na psicologia comportamental, você vai ser dessensibilizado. Então, tem um passo a passo para você não ter mais medo de elevador. Por exemplo, então primeiro nós vamos chegar perto de um elevador. O psicólogo e a pessoa que tem medo. Aí depois a gente vai entrar e sair. Aí depois a gente vai andar um andar. E esse é um passo a passo, por exemplo. É só um exemplo, eu não sei se é bem assim, mas tem esse viés. Na psicanálise, não interessa se é medo de elevador, se é medo de construir uma carreira, se é medo de empreender, se você tem raiva do seu pai, se não sei o quê. A questão que vier não interessa.
O que interessa é fazer a pessoa levar a se questionar, a entender o que que ela pode fazer com isso, de onde isso veio, o que que ela vai fazer com isso. E às vezes é trazer conforto, porque tem gente que sente uma culpa exacerbada de coisas que não fazem sentido. Então dá esse conforto, tipo, olha, você vê que não faz sentido você se sentir assim por causa disso, por causa desse medo de elevador. Não tem problema você sentir medo de elevador. Mas e aí, o que que você vai fazer com isso, né? Nunca mais vai Como andar de que elevador? você vai deixar de andar de elevador? E aí não tem isso de, faça isso, faça isso. Não, não tem tarefa de casa, não tem dever, não tem nada disso. Você tem que pensar. Mas é de questionar a pessoa para que ela pense ali. Para que coisas que às vezes ela não tá Uhum. tão claro na cabeça dela venham e ela consiga elaborar isso. Então tem uma coisa de elaboração, sabe? De elaborar essas questões que atrapalham ela e às vezes ela nem sabe dizer direito o que que é, que foi o meu caso, eu não sabia direito o que que estava me incomodando. Mas que lá, falando, e aí tem um termo que a gente fala que é a técnica da psicanálise, mas é para não tem uma técnica, mas é para dizer, se tem uma técnica, é a cura pela fala, é quando você vai falando e vai se dando conta das coisas, de onde veio, do porquê que é assim, do porquê que você se sente desse jeito e o que que você vai fazer com isso, né? Então é mais ou menos nessa direção. Então, é claro que vai te ajudar numa questão da carreira, porque o que que você gosta de fazer? Mas não tem nada que você goste, não tem nada que te chame a atenção, você não tem vontade de fazer nada, né? O que que você não gostaria de fazer? Que profissão você não faria? Por que não? Por que que você não faria essa profissão? O que que é? Então, é de uma descoberta sempre. E aí, isso vai para tudo, né? Para carreira, para família, para o que é, Para todas as demandas da vida. para o que tiver ali Uhum. acontecendo, né? Aí, pelo jeito que você falou, a gente deixa meio que ser bitolado, né? Tipo assim, às vezes a gente tem uma visão meio só num cenário ali. Cara, minha vida tem que ser esse caminho aqui, trilhado aqui, bitoladão. Beleza. Aí o cara começa a falar, não, eu quero isso, 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 isso. Eu já tenho até o passo a passo. Aí ele começa a falar e ele vai falar, pô, mas eu também gosto disso aqui. Será que não seria interessante eu olhar para esse outro cenário aqui também me agrada, talvez me chame a atenção? Então, assim, a gente acabar um pouco com essa visão periférica só de olhar para frente e começar a olhar Nossa, possibilidades, sim. aprender, crescer um pouco mais, né? E se conhecer, né? Porque pelo que a Vivian tá falando, é muito mais um momento para você conhecer e ver o seu eu de verdade do que pegar um método para resolver uma demanda É, específica. exato. É por isso que, por exemplo, na análise não se ganha alta, e aí não é que o psicólogo quer que você fique lá a vida inteira pagando, é porque a psicanálise não tem vamos tratar a sua ansiedade. Porque é uma coisa que, gente, eu tenho uma angústia agora e eu resolvi na minha análise, mas semana que vem já apareceu outra. E é sempre assim. Semana que vem já surgiu outra coisa. Aí eu briguei com meu pai e eu tenho que ir lá falar disso, né? Aí, sei lá, eu vi na rua uma pessoa dançando e aquilo ali me incomodou. E por que será que aquilo ali me incomodou? O que é que tem ali? Uma coisa tão pequena, que eu fiquei E você incomodada? passa a ficar mais atento para a sua vida e para as coisas que vão acontecendo a partir do momento que você É, está fazendo análise, né? demais, demais. E essa coisa de ficar bitolado é o que há. As pessoas querem criar um cenário. Ai, daqui 5 anos eu vou ser assim. Daqui 10 anos eu vou ser assim. E às vezes não precisa. O que que você quer fazer agora? Você tem certeza do que você está querendo fazer agora? Porque às vezes você nem sabe o que que você quer fazer agora. Como é que você está pensando daqui 10 anos? E essa coisa assim de esteja aberto. Tá, vai lá e faz, vê que você gostou? É isso que você quer? Ah, não é isso. Então vamos ver outra coisa, sabe? Parar de ficar uma coisa assim, ai, tem que ser assim, eu tenho que ganhar meu primeiro milhão antes dos 25 anos. Pra quê? O que você vai fazer com esse 1 milhão? A meta da pessoa é o dinheiro? Que coisa horrível, né? E Não, eu com pra que, 25 pra anos, que eu que eu vou quero usar esse dinheiro? viajar, sei lá. Eu quero ir pra, sei lá, pra Europa com 25 anos. Ah, beleza. Parece ser uma coisa que é uma coisa assim, uma meta interessante. E você trabalha pra isso. Mas 1 milhão? Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Pra quê? Com 25 anos? É muito pouco. Tem certeza de que é isso? Qual que é a questão de ser bem-sucedido? O que que é ser bem-sucedido? Hein? Mas eu era uma pessoa que tinha. Ainda tenho. Eu tenho muitas metas pra mim. Só que aí é uma coisa que você falou que faz sentido agora demais, assim. É a questão. Eu tenho que ter minha meta, mas é só para aquele lapso temporal ali e ir aproveitando o caminho, o processo para meu aprendizado. Tem uma meta X.
o foda da meta é que você vai, tipo assim, eu espero que todos alcancem, mas quando você alcança, dá uma sensação ruim na hora que você alcança a meta, Uhum. porque você fala assim, E cheguei, e agora? agora? E agora? Então, assim, você colocou a meta. Eu tenho que ter um objetivo ali, um alvo para mim alcançar. Só que eu tenho que ir aprendendo e estando aberto para mim criando outras metas na frente, porque quando chegar ali eu tenho outras coisas para me buscar, vislumbrar. Porque senão o cara chega e fala, agora eu posso morrer, ué, que eu consegui tudo que eu Isso. queria, agora minha vida parou, não tem mais o que fazer. E fica uma coisa tão bitolada, porque como, por exemplo, eu tô falando desse de 1 milhão, que é bem típico, Não, né? sim. Você chegou num 1 milhão. E agora? E é tão frustrante, porque a Vou hora que passar você pros 2 chega, milhões. você Agora, não ficou hiper feliz, você não tá radiante. Então é horrível isso. Por isso que não pode ser uma meta assim. É isso que eu quero pra minha vida. Aí você se abdica de tudo, durante seus 5 anos, sei lá, dos 20 aos 25, você se abdicou de tudo para ter 1 milhão. Para quando você chegar a 1 milhão, você nem sabe o que vai fazer com isso. Tem o porquê que uhum. você vai usar aquela meta. Exemplo, eu vou atingir 1 milhão para me gerar uma renda passiva e eu viver e eu quero viajar o mundo. Beleza, é um objetivo além do 1 milhão. Então, assim, se for só 1 milhão, velho, você vai alcançar e chegar lá, você vai olhar na sua conta e falar, que massa, 1 milhão na conta. E E aí? agora? E agora, o que que eu vou fazer? E outra coisa, precisa ser com 25 anos? Você não pode viajar o mundo com 30, com 35? Porque às vezes você deixa de fazer muitas coisas interessantes nessa caminhada para se sacrificar para aquele objetivo. E tá tudo bem, porque aí que tá o nível de consciência. A pessoa tem que estar muito bem para saber, isso aqui eu vou abdicar, isso aqui não. Porque senão eu me abdico de nada e quero ganhar 1 milhão, que é o que muita gente Tá também fazendo faz, hoje. né? Então você tem que ter um Meio termo. peso e assim, você tem que saber pesar. Tem coisas que você vai se abdicar, e é isso mesmo, porque você tem um objetivo definido. E tem coisas que não precisa. Que se você não chegar nos 25, você chega nos 30. Mas a sua caminhada até os 30 foi maravilhosa. Não foi terrível, sabe? Não foi coisa assim. E não é uma competição, né? Não é porque o coleguinha chegou aos 25 ou aos 30 que você tem que chegar antes dele. Você tem que curtir o seu processo e viver a sua vida sem essa comparação que às vezes também acaba prejudicando a sua saúde. E normalmente, se tem comparação, é menos um desejo seu e mais uma coisa de competição por competição. Ou imposto também. O cara ali chegou e ele faz parte do meu ciclo de amizade, eu tenho que chegar também. Ai, pois é, terrível. E tem uma coisa que eu tava pensando esses dias, que tem uma coisa que as pessoas falam muito, que é assim, ai, tudo que eu me proponho a fazer, eu dou o meu melhor. Eu não. Eu não dou o meu melhor em tudo que eu me proponho a fazer. Porque tem coisas que eu não quero fazer o meu melhor. Eu só quero fazer. E aí isso é muito interessante, porque tem coisas na minha vida, por exemplo, atender. Sim, aí eu vou dar o meu melhor, porque esse é o meu objetivo profissional, e isso tem um peso, isso tem uma relevância. Eu não vou atender as Isso foi pessoas de escolha qualquer sua. jeito, né? E eu tenho muito claro que é isso que eu quero pra minha vida. Mas sabe uma coisa que eu comecei a fazer e que eu não vou fazer bem feito? Eu sei que, assim, por enquanto, né? Comecei a aprender a dançar. Gente, eu vou numa aula de dança uma vez na semana. Já tem uns 6 meses, por exemplo. Eu não dou o meu melhor, não sabe, não vou lá e faço uma coisa maravilhosa. Eu sei que eu danço bem mediano. E tá tudo certo, porque eu me propus a fazer aquilo, eu gosto daquilo, e eu não tô fazendo o meu melhor porque eu só estou fazendo porque eu gosto. Porque eu não vou fazer mais nada com isso, eu só vou lá e danço e pronto. A Não vou fazer uma diversão. apresentação de dança. E as pessoas não. Se não for pra dar o melhor, se não for pra eu virar uma dançarina e dançar lá sei lá, no evento da família e todo mundo ficar chocado, não vai fazer. Gente, por que não? E aí você deixa de viver uma série de experiências, de coisas legais, só porque não é perfeito. Aí quer dizer, então, que eu não vou dar o meu melhor? Eu vou, mas no que interessa, no que é interessante. Mas eu posso fazer várias outras coisas que não estão no meu objetivo final, não tem a ver com o meu propósito final, assim, que é a minha meta, mas que eu vou me divertir, que eu vou aproveitar, que eu vou Aprender algo novo. aprender coisas novas, me relacionar com pessoas novas, tirar algum proveito, sem dar o meu melhor, sem ser maravilhosa e perfeita, sabe? Então, tem que quebrar isso também, porque pra quê? Pra que você tá dando o seu melhor? Você vai ficar feliz com esse resultado final? Gente, pra que eu vou impressionar minha família dançando, sabe? Pra quê? Não preciso disso, eu só quero ir lá e dançar. E eu danço ruim mesmo. E se começar uma coreografia nova, eu não vou saber nada. E
quem se entrega pra dança, dança muito bem, é uma coisa incrível. Mas é uma coisa que até hoje, né, nunca me pegou pra falar assim, não, vou fazer isso de forma profissional. Vou fazer isso aqui, dando a minha vida, dando meu sangue. Não, porque eu tô fazendo aula de dança, aí eu tô fazendo aula de coral, eu sei cantar? Eu não sei, mas eu tô aprendendo. E vai demorar muito pra eu aprender uma técnica e tudo mais. E tá tudo certo, porque eu me divirto muito. E não fica essa coisa, tipo assim, nossa, meu Deus, eu canto mal. E agora? E a hora que me pedirem pra cantar, eu cantar mal? Eu falo, eu não sei cantar, eu estou aprendendo. E vai demorar muito tempo. Dá uma palhinha pra nós aí. Jamais. Mas, Mas é essa questão de você não precisa dar o seu melhor em tudo que você faz. Você dá o que pode, o que vale a pena, o que dá sentido. Porque senão fica uma coisa muito assim, ó. Meu objetivo de vida é esse. Aí eu não posso. Se meu objetivo de vida é fazer 1 milhão com 25 anos, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou tem que sair com os meus focar. amigos. Nada, não faz nada. E faz sentido isso? Porque às vezes pode ser uma meta que faz sentido. Não, Vivian, eu preciso desse dinheiro, porque, sei lá, eu preciso sair de casa, porque eu preciso cuidar do meu filho. Ok. Mas tem que ver, faz sentido mesmo? Porque muitas vezes são metas ilógicas. Às vezes a pessoa consegue bater essa meta e se frustra muito, porque o que que você faz com 1 milhão? Dá pra fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo dá pra fazer nada. Se a sua saúde estiver horrível, se você não tiver amigo, se você estiver triste pra caramba, o que que faz com 1 milhão assim? Nada. Mas assim, eu queria que você nos passasse de forma bem passo a passo como ganhar 1 milhão. Então, o dia que eu ganhar, eu vou abrir meu curso. Comprei meu curso. Outra coisa que o pessoal é muito influenciado é isso, que o cara, tipo assim, tem uma porrada de gente falando na internet, aí o cara assiste e acha assim, nossa, é muito fácil. Mas eles não entendem que é um processo, igual você falou, você vai abdicar mão de muita coisa, e aí a pessoa não coloca na balança. Eu abrir mão disso aqui hoje e ter isso aqui lá na frente, vai me gerar uma felicidade, vai me agregar mais algumas outras coisas. Ah, não vai agregar mais nada. Ter 1 milhão na conta é besteira. Não, vai me agregar. Eu vou ter uma estabilidade financeira, eu vou conseguir fazer coisas que hoje sem essa grana não é possível. Então, assim, cara, faça. Mas paga o preço da forma que você está Disposto. disposto lá na frente, você vai ficar se torturando de novo. Porque tem gente que toma a decisão agora, passa o processo. Chegou lá na frente e fala, nossa, eu perdi minha vida, não sei o quê. Cara, você tá ali no meio do caminho, você vai curtindo, você vai vendo se aquilo lá faz sentido ou não. Você pode mudar a qualquer momento. Igual você falou da Isso. profissão também. Ah, vou estudar esse curso. Ah, mas se eu escolher errado, minha vida acabou. Não, filho de Deus. Você vai lá, escolheu um curso. Ah, não era aquele curso, não me identifiquei. Faz outro. Cara, nada é desperdiçado. Todo conhecimento é válido. Então, assim, fiz um curso, nada a ver. Beleza, vai lá e faz o que você queria. Se identificou? Nossa, achei. Uma hora ou outra você vai usar o conhecimento do outro curso. Então, assim, Isso. você aproveita, você vai se desenvolvendo. E pelo que eu entendi, a psicanálise é isso, ajudar você a chegar no seu potencial máximo, né? Porque nunca vai ter alta. Então, você vai ser aprendendo consigo mesmo, se identificando com algumas coisas e não sofrendo por isso, lidando melhor com sua própria vida, fazendo uma gestão melhor dela, né? É, tendo prazer nessa caminhada, porque não é uma caminhada fácil, mas que ao mesmo tempo você tenha prazer de fazer as coisas. Porque a psicanálise é sempre isso. Assim, acho que qualquer uma, na verdade. A pessoa não se identificou com o curso. Aí ela fica pulando de galho em galho, porque na verdade ela não quer nada, nem sabe o que que quer. Talvez não queria nem fazer um curso. Às vezes, aí a pessoa tem que ir lá e entender. Ué, fulano, você tá pulando de galho em galho. Por quê? Ah, não, é porque a hora que fica difícil, a pessoa quer mudar de curso. Então, tem várias coisas que pode acontecer nesse meio do caminho e a pessoa sozinha não consegue se tocar. Ah, não, eu tô mudando de curso toda vez, de 6 em 6 meses, porque a hora que fica difícil, eu não quero. Ah, não, eu estou mudando de curso, é porque eu não sei o que que eu quero. Ah, não, eu estou nesse curso infeliz, porque meu pai disse uma vez, há não sei quantos anos atrás, que o sonho dele era ter um filho médico. Aí inventei de fazer esse curso para provar pro meu pai que eu vou ser um bom médico. E isso, sozinho, é muito difícil de chegar nisso. Mas quando você chega e fala, e aí? Você quer mesmo seguir essa profissão? É isso que vai te fazer feliz? É que você consegue ter uma vida melhor, assim, acho que mais significativa e menos frustrada, né? Bate uma meta e fala, e aí? O que eu vou fazer com isso? Dobramento. Dobrar aqui pra Dilma. E continua nessa, né? Então, assim, cara, eu acho que essa conversa aqui já dá uma base para muita gente fazer uma autorreflexão. Porque, assim, ó,
Se eu parar pra analisar, primeira coisa, minha vida da forma que tá agora, eu tô feliz com ela? Não tô. Cara, já é um sinal de alerta. Segundo, se não tá legal, vou procurar ajuda, porque tem sempre ajuda. Tem gente que acha que ela é sozinha, uma ilha isolada do mundo e ninguém entende ela. Todo mundo consegue ser entendido. Precisa de um profissional para conduzir ela ali, para ela chegar nesse entendimento. E, tipo assim, eu acho que o ponto principal é a pessoa não sofrer com a vida que ela vai levar. Se tá sofrendo, tá errado. Se hoje eu tomei escolhas e eu consigo mudar ela em qualquer parte do trajeto ali, mas eu tomei escolhas muito que me incomodam, que me ficam me gerando um pensamento ali ruim e eu começo a remoer aquilo ali. Eu não sei para onde eu tenho que percorrer. Aí eu vou numa sessão com você, viu? E começo a colocar isso ali para você me direcionar. É, existe um tempo definido, porque assim, o povo gosta muito de quantificar o tempo. Aí você falou que primeiro da psicanálise você vai sempre estar se desenvolvendo. Mas dependendo da gravidade da situação que a pessoa está ali, ela tem um tempo ali de mínimo de sessão para ela se resolver, ou também não tem? Cada um se resolve no timing que ela se identificou, se absorveu e resolveu a vida. Eu acho que é mais interessante pensar assim, nunca tá resolvido. Sempre vai ter uma questão pendente. Porque se tá tudo certo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tá faltando sempre. É isso que faz a gente querer sair do lugar de onde a gente Sim. tá. Então, depende muito. Às vezes a pessoa chega lá muito resistente a reconhecer algumas coisas, ao ver algumas coisas. Se você for, você tem que saber que é um processo dolorido e que é um processo longo e interminável, que a gente fala, que é sempre, que é Que a gente vai constante. estar sempre evoluindo. Só que, com o tempo, as coisas vão mudando e vai fazendo uma diferença gigantesca, né? E é tão interessante porque hoje eu olho e falo assim, eu não consigo imaginar como que eu viveria a minha vida sem ter uma analista atrás de mim, sabe? Que me apoia e que faz essa caminhada junto comigo. Eu não consigo imaginar esse cenário. Porque é uma coisa que foi se estruturando de uma forma que eu já venci várias coisas na minha vida, tipo, várias questões. Me dou bem com vários pontos que antes eram questões muito difíceis, mas eu sei que ainda tem um monte de coisa, né? E é isso. Tem um monte de coisa sempre. E aí é essa caminhada sempre. E a intensidade de cada questão, ela vai variar de pessoa para pessoa, né? Porque às vezes o mesmo dilema que duas pessoas vivem vão se resolver de maneira individual em cada uma, né? Nossa, muito diferente, né? Porque, por exemplo, acontece uma tragédia e o pai de uma família morre. E às vezes, para um irmão, vai viver esse luto tranquilo, vai conseguir lidar bem com essa questão, e para o outro irmão, ele vai passar o resto da vida remoendo isso. Então, são cenários muito diferentes, São né? pessoas diferentes. Mas, vamos lá. Você também é empreendedora. Você é formada, você entende isso, você ajuda a conduzir as pessoas e você também tem sua psicóloga ali que você faz a terapia. Uhum. Então tem gente que tá assistindo e fala assim, não, eu sou bom demais, eu já sei aqui, formei psicologia, eu não preciso de ajuda. Ainda precisa de ajuda, né? Então assim, para você tomar decisões do dia a dia, para você olhar para o seu negócio, para sua vida, para sua profissão ali, você ainda precisa desse apoio. Então, resumindo, quem tá analisando aqui e olhando assim, falando assim, cara, eu sou bom demais. Eu estudei em tal lugar, aprendi isso, e eu não preciso disso. No final das contas, precisa também, não precisa? Nossa, essa pessoa tá muito lascada. Porque ela se ela pensar que ela é isso tudo, não tem como, assim. Se ela Você desenvolver Se dom, se nada te falta, tá faltando muita coisa que você nem consegue perceber é a aquilo que questão, falta. a pessoa que vira e fala assim, porque é o que a gente conversou mais cedo. Uma coisa é você saber que você precisa de ajuda e escolher não fazer. E ter um monte de desculpa para não fazer. Outra coisa é quando a pessoa fala assim, eu não preciso de ajuda, eu tô ótimo. Ué, essa pessoa tá, assim, muito pior. Porque tem questões, com certeza vão ter questões, e ela não tem nem notícia de que as coisas não estão dando certo, tá não estão mais funcionando. perdida que... De que a família dela não tá aguentando mais esse jeito dela de funcionar. De que no trabalho dela as pessoas não estão aguentando mais esse jeito. Ela não tem nem notícia, porque é uma coisa tão assim. A pessoa formou e acha que tá arrasando, não tá.
você precisa desse apoio, você precisa de quantas pessoas você conseguir te apoiando ali para te orientar, para te dar um tapa na cara às vezes e para te direcionar, porque é isso que vai fazendo você crescer e ter essa visão de um todo, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que foi muito bom para mim é que eu passei 5 anos do curso dentro de RH. Então, eu tive muitas vivências, conheci muitas pessoas que me fazem ter uma visão, por exemplo, de negócio muito diferente, né? Porque eu tive contato com sócio, com gerente, e isso me faz ter visões diferentes de mercado. Então, quando chega uma pessoa lá falando de coisas organizacionais, eu entendo o que ela está falando, eu sei de onde isso vem. E fica mais fácil de direcionar e de questionar e de entender. Então, é, toda ajuda, todo apoio que você tiver vai ser muito interessante, né? De pessoas interessantes, obviamente. Mas para a psicologia, você precisa fazer terapia e você precisa ter um grupo, algo que faça você estudar mesmo sobre o assunto, questão teórica mesmo, né? Então, na psicanálise, normalmente você tem a sua analista, que quando você tem questões você leva para ela, mas tem um grupo de estudos também que eu participo, que é de pessoas renomadas aqui em Goiânia, e que eles vão falar de coisas teóricas, né, de questões de leitura e tudo mais, para que eu tenha esse aporte sempre, né, porque eu não sei de tudo, longe disso, né, mas quando pinta uma questão eu sei a quem recorrer, e aí isso não fica, né, não fica pra pessoa, porque o prejudicado é quem eu tô atendendo, Sim. né? Pra gente finalizar esse episódio, uma dica aí de ouro, além de fazer a análise, qual que é outra dica que você dá para que a gente tá Eu tenho assistindo? uma ótima dica, você vai adorar. Fale. Que é você valorizar a prestação de serviço. Porque como a gente está falando disso aqui o tempo todo, é muito importante que você reconheça o valor que as pessoas têm. E quando a gente fala de negócios, isso fica, assim, imprescindível. Você saber o valor que uma pessoa tem no que ela faz, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque você como CLT, como PJ, ou como empreendedor, se você sabe o valor que é alguém prestar um serviço, isso muda tudo. Porque é aquele negócio, né? Como é que eu vou saber que, sei lá, uma pessoa que trabalha na área da contabilidade é relevante para mim, para o meu negócio? Porque eu sei do valor dela, eu sei o que ela pode me agregar. Como é que eu vou saber que fazer terapia é bom? Porque eu sei o valor que aquela pessoa pode ter. Então, você ter essa virada de chave para que você entenda que você precisa desse apoio de várias pessoas que são especialistas, cada um no seu negócio, para fazer você crescer. Se você quer ser empreendedor, como é que você não vai valorizar uma pessoa do marketing, uma do RH, uma da parte administrativa, uma da parte contábil, uma da financeira? Você tem que saber o valor que essas pessoas têm. Você pode começar fazendo você por você mesmo, mas você sabe o valor que é o trabalho daquela pessoa. Porque eu, por exemplo, hoje faço meu marketing, mas eu sei que se alguém dessa área fizesse, seria muito melhor, seria muito mais interessante, porque é o que a pessoa aprendeu a fazer desde sempre, né? Então, dar esse valor para as pessoas também faz muita diferença, né? Para sua carreira, para sua vida, independente do que você for, né? Sim, e pelo que eu entendi, pelo tudo que a gente conversou aqui, a parte de psicologia, psicanálise, ele tem condição de mudar a sua vida. Isso daí tem um valor muito alto, né? Então, se a gente Com olhar, certeza. cara, sua vida pode ser totalmente diferente daquilo que você está vivendo agora e que você acha que você consegue viver ainda. Talvez pode ser bem melhor essa trajetória aí de vida. Sim. E muito obrigada, Vivian, por ter aceitado o nosso convite, ter trago tanto conhecimento, tantas ideias e insights, né, pra gente, porque a análise é pouco divulgada, a gente ouve muito falar de TCC, de outros tipos de terapia, mas uma terapia, assim, voltada para você conhecer o seu eu de verdade, eu acredito que só a análise pode oferecer. Então, muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente todo esse conhecimento. Eu que agradeço, foi muito bom. Espero voltar, viu? Vamos convidar Vamos convidar novamente. novamente. E, pessoal, eu vou deixar aqui nos comentários os contatos da Vivian. Se você ouviu o episódio e está interessado em fazer a análise, pode procurar ela aí.